mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Uma jovem morreu depois de complicações de uma leucemia. A família diz que ela recebeu uma transfusão de sangue contaminado, o que teria agravado o caso. Este era o quarto de Janaína Carvalho, uma jovem de 21 anos, cheia de planos na vida. Mas a leucemia deu fim a qualquer sonho. Ela ficou muito aborrecida mesmo, nem acreditava, mas ela tinha muita força de vontade. Ela falava: mãe, eu vou ficar boa, não vou precisar de transplante. Foram quase 5 anos de luta. Janaína adoeceu aos 16 anos. No início de 2016, o quadro dela teve uma piora. E no dia 19 de janeiro, a jovem foi internada e não voltou mais para casa. Foi a terceira grande crise causada pela doença. Janaína já tinha passado por 2 quimioterapias. Ela precisou fazer uma transfusão de sangue desta vez. Para o pai, pode ter sido isso que piorou a saúde da filha. Depois que acabou de fazer a transfusão, passado acho que pouco mais de 1 hora ou 2, que eles avisaram que a pessoa que doou as plaquetas avisou 1 dia ou 2 depois que não era para usar, porque ela estava com dengue. Mas já tinha passado, feito a transfusão. Quando foi 2 dias depois, ela apareceu com a dengue. José Raimundo não tem certeza do que realmente houve. Enquanto Janaína esteve internada, ainda foi levantada outra hipótese. O corpo dela foi pintando tudo, pintou tudo de roxo. O médico me respondeu. Ela pegou um fungo. Era fungo de zona rural, negócio de ferrugem de folha de milho. E eu assustei, fiquei um pouco duvidoso, porque ela nunca entrou no meio de uma plantação. Eu fico perdido na história de saber que pega um sangue, tira um sangue de uma pessoa e passa para outra sem detectar, sem saber o que tem no sangue. A Asconcer informou que trabalha com uma agência transfusional. Portanto, o sangue já vem testado e aprovado pela Fundação Hemominas. Estudos mostram que o excesso de transfusões aumenta o risco de infecções por bactérias e vírus. São esperados 3 casos de reações indesejadas a cada 1000 transfusões realizadas. Um estudo feito com 512 pacientes do Instituto do Coração em São Paulo comparou pacientes graves que receberam sangue e que não passaram pelo procedimento. O resultado mostrou que a transfusão aumentou em 20% a taxa de mortalidade e de complicações a cada bolsa de sangue recebida.
Existe a possibilidade da reação cruzada, em que o organismo receptor não aceita a doação. Então, nos sangues de... Este homem prefere não mostrar o rosto por medo do preconceito. Ele tem o vírus da hepatite C, uma doença transmitida por meio de sangue contaminado. Para mim foi um transtorno, né? Para mim, para minha família também, que a gente não sabia disso. A doença é grave, mas silenciosa. Na maioria das vezes, os sintomas só aparecem quando a hepatite atinge um estágio avançado. A estimativa do Ministério da Saúde é que 1,5 milhão de brasileiros sejam portadores do vírus. A presença do vírus e principalmente a interação entre o vírus e o sistema de defesa do organismo, o sistema imunológico, surge um processo inflamatório no fígado. Esse processo inflamatório termina gerando a cicatrização desse processo inflamatório sob a forma de fibrose, e isso termina gerando uma cirrose hepática e com o risco de haver também o câncer de fígado. No caso deste paciente, a doença teria sido contraída na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, EMOP. Desde criança, ele faz tratamento na unidade contra a hemofilia. Quando soube da contaminação, resolveu pedir na Justiça uma indenização por danos morais e materiais. Porque a gente depende muito de uma pensão também para fazer fisioterapia, e ainda mais eu que moro lá no interior, preciso de tudo. Minha situação financeira é muito pouca. O EMOP foi acusado de negligência na fiscalização dos hemoderivados fornecidos aos pacientes. A vítima argumentou que a doença foi provocada pela ação do Estado, o chamado nexo de causalidade. Já o governo federal se defendeu, afirmando que não poderia ser punido por uma falha que aconteceu há mais de 5 anos. Mas a alegação não convenceu e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região condenou o EMOP por danos morais. Para os desembargadores, a data que deve ser levada em conta não é a da contaminação, mas a da descoberta do problema. Como isso só aconteceu no fim do ano passado, o prazo de prescrição vai até 2016. A turma, não obstante ter afastado a prescrição, né, adentrou ao mérito, né, conforme previsão legal, e já aplicou a indenização, né, no importe, salvo engano, indenização por dano moral no importe de R$50 mil, bem como uma pensão vitalícia mensal no importe de 5 salários mínimos. Esse caso não é o único no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Outras vítimas também já conseguiram apoio judicial para punir os responsáveis por esse tipo de contaminação. Nossa turma tem fixado pensões para atender a necessidade da pessoa até o julgamento final do processo, para se definir realmente qual o valor que vai corresponder a essas indenizações. Partiu do TRF, por exemplo, a decisão que beneficiou este homem. Ele conseguiu provar que foi infectado pelo vírus da hepatite C e da AIDS durante tratamento contra a hemofilia. Por determinação da Justiça, há pouco mais de 1 ano, ele recebe uma pensão vitalícia do Estado. A decisão não traz a saúde de volta, né? Mas ajuda muito no tratamento, né? Porque há alguns problemas que, em consequência do HIV e da hepatite C que ocorrem, o governo não custeia esses tratamentos. A decisão, nesse caso, é favorável para a gente, por quê? Porque senão a gente estaria bem pior hoje em dia do que estamos, né? A aposentada Alda Madonado contraiu hepatite C na década de 80 durante uma transfusão de sangue que precisou fazer por causa de uma cirurgia mal sucedida. Mas só descobriu que tinha contraído o tipo mais grave da doença quase 30 anos depois. Em consequência da hepatite C, ela também desenvolveu cirrose. Quando foi em 2006 que o médico pediu um exame que ele escreveu hepatite C. Eu digo, eu tenho hepatite C, doutor? Tem, se a senhora não sabia? Eu digo, não, nunca me disseram. Eu sei que eu tive hepatite, que eu tive até internada, mas não disseram qual tipo. Aí eles, pois é, a senhora tem hepatite C. E o perigo é depois de 20 anos. Como ele falou, pode se transformar ou no câncer ou em cirrose. E o médico ainda falou, como a senhora pegou a cirrose, a senhora ainda teve sorte, porque teve muita gente que fez transfusão nessa época que pegou até AIDS. Tem 7 médicos do Brasil que fizeram essa especialização lá nos Estados Unidos. E esse curso de especialização veio trazendo luz nova, uma luz diferente sobre o que é o sangue na realidade.
Alguns trabalhos médicos vêm mostrando que o sangue está mais relacionado com risco do que com benefício. Então, como o médico tem a obrigação de trazer para o paciente o que existe de melhor em termos de tratamento médico, o sangue não é o que existe de melhor. Então, essa associação médica está pesquisando e trazendo à luz outros recursos muito mais eficientes e menos expostos a riscos do que o próprio uso do sangue. De acordo com os especialistas, a transfusão de sangue pode trazer graves problemas para o paciente. O primeiro é o risco de que o sangue esteja infectado por bactérias e vírus, além de outros problemas mais graves. A transfusão de sangue, ela é, por mais simples que pareça, ela não é tão simples. Ela é uma agressão ao sistema imunológico. E quando você infunde um sangue que não pertence àquele organismo, que vem de outra pessoa, você gera uma resposta imunológica muito intensa dentro do organismo. E essa resposta imunológica ela pode causar diversos danos, inclusive a injúria celular, com lesão de células do indivíduo, estimular o surgimento de doenças imunobiológicas. E um outro fator importante é a possibilidade de você não conseguir ter identificado nesse sangue a presença de vírus e bactérias que podem gerar infecções nesse paciente, entre HIV, hepatite B, hepatite C. Porque, assim, na realidade, o nosso sistema de triagem sanguínea, ele não é um sistema tão perfeito assim. E você pode ter falhas e esse indivíduo, inclusive, ele pode ter complicações de infecções como hepatite C, hepatite B e HIV. Quando você faz uma transfusão sanguínea, você está estimulando uma resposta imunológica do organismo. Toda vez que você põe dentro de um organismo algo que não pertence a ele, o sistema imunológico reage de uma forma anômala. E essa reação pode levar à lesão da célula do próprio indivíduo. E essa lesão, chamada injúria celular, é um dos fatores de surgimento do câncer.